Mais uma entrevista nesta terça-feira, hoje dia 25 de outubro, temos o prazer de receber em nossos estúdios o empresário José Sanches Marim. Ele que é candidato a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santa Cruz pela chapa Experiência em Ação. Vamos conhecer quais que são as propostas, as ideias, traremos as nossas perguntas, as perguntas da nossa audiência a partir de agora. Primeiramente, agradecendo a sua presença, seja bem-vindo. Tudo bem, Zé? Como é que você está? Obrigado pela oportunidade, né? E aproveitar aí a amplitude da 104 e falar para muitos, com certeza, tem muitos comerciantes, nossos associados de Santa Cruz, São Pedro, da região, atento, né, a essa oportunidade. E a oportunidade da gente conseguir colocar esse plano que nós temos hoje da atual diretoria, a ser Experiência em Ação, constituída pela diretoria atual, com uma renovação de quase 50%. E nós estamos muito felizes por ter essa oportunidade de colocar um projeto, né? Aqui não é a nossa, falando de associação comercial, não é nada pessoal, eu acho que é projeto, né? Então nós temos a nossa proposta e aqui é uma grande oportunidade da gente levar a conhecimento de todos os associados, mas também do cidadão santacruzense. Tivemos já a participação do representante da chapa de oposição, algumas semanas, o Renan. Hoje, o Zé Sanches, que é o candidato da chapa da situação, está conosco para falar a toda a audiência do Diário Cidadão e da 104 FM. Primeira pergunta, como é que foi a escolha do seu nome? Em algum momento ali pareceu que havia uma certa indefinição, se vocês teriam ou não uma chapa. A primeira pergunta, na verdade, houve indefinição ou vocês divulgaram no momento que acharam que deveria divulgar, e por que o seu nome e não o do atual presidente, o Arthur? Acho que essa pergunta eu agradeço, ela é muito pertinente. Primeiro, nós dentro da Associação Comercial, nós temos um plano de sucessão. Certo. Ninguém entra de presidente assim por acaso. A gente vê desde o Arthur, que é o atual presidente, foi vice do Dr. João Nantes. Eu fui presidente, o Dr. João Nantes foi vice. Então nós temos um plano de sucessão. E nesse momento, neste caso, o Arthur era o presidente e eu estava na secretaria. E nós, entre o grupo, foi decidido entre a diretoria atual, que era a oportunidade de eu assumir como a presidência, contando com a participação do Arthur, que fez um trabalho fantástico. Quanto à questão de uma certa demora, aparentemente, da nossa definição de chapa, porque primeiro nós tínhamos que renovar no mínimo 30%. Mas nós tínhamos uma ideia de ampliar muito mais, ampliar a participação das mulheres, inovar a nossa composição, e isso nós tínhamos que fazer com muito respeito, porque os diretores que saíram não saíram por incompetência, por falta de vontade, saíram porque já acharam que era um momento que eles já tinham dado a sua contribuição e que poderiam ceder o lugar para outros, e foi isso. Sim. E nós procuramos a dedo as pessoas que deveriam compor a nossa chapa, por isso que demorou um pouco. Alguns ficaram, que a gente gostaria de estar conosco, não puderam vir por motivos ou outros, né? Nós tínhamos inclusive 2 casos de diretores com problema de saúde, isso aí acabou, não é que atrasando, nós tivemos muito mais cuidado. Mas nós formamos hoje uma chapa Experiência em Ação, que eu acredito que nós temos muito para oferecer para a nossa cidade, pelo nosso comércio. Os principais nomes, ou todos, se você lembrar de cabeça, ou estiver aí na sua cola, importante a gente citar justamente quem é que está. Quando a gente fala da eleição para uma nova diretoria, né, Zé, a gente fala de um grupo. Você está como presidente, mas é um grupo que faz a gestão. É importante a gente saber, né, quem são essas pessoas, né? Isso, eu gostaria de ter essa oportunidade, até com uma forma de oportunidade de todos os nossos associados e até o cidadão saber quem é a Associação Comercial, porque eu vejo a Associação Comercial como uma das entidades mais respeitadas em Santa Cruz do Rio Pardo e que a gente respeita e que a gente gosta muito. É um trabalho voluntário, mas que a gente gosta muito, porque nós entendemos que estamos trabalhando para o bem comum, trabalhando pelo nosso comércio, nós estamos ajudando a nossa cidade. Então, como candidato a presidente sou eu, o Arthur, meu vice, né, que vai estar comigo o tempo todo, o nosso tesoureiro, o primeiro tesoureiro é o Jorge Raimundo, o segundo tesoureiro é o Adriano da Unsoft, Adriano Rodrigues. Tivemos aqui agora, temos na nossa secretaria, na nossa diretoria executiva, temos 2 mulheres agora na diretoria executiva, a Thaís, que era do Sebrae, muito tempo funcionária do Sebrae junto conosco, que está na secretaria, junto com a Ângela Gonçalves, né, da Floricultura. No nosso conselho fiscal temos aí o César da Santa Massa, o Robertinho Silva, o Tonho Camilotti, o Jefferson Nicoleto, o Tiago Dalcorso. Aí no conselho de administração, comandado pelo Felisberto Ferrari, o nosso amigo Água Benta,
o Celso Figueira, temos aí a novidade da Betinha da Cirúrgica, que está fazendo um trabalho fantástico conosco, a Bia Araújo da Epidemia, o Gesiel Garcia, que é o nosso representante lá do bairro da Estação, é um rapaz fantástico, está fazendo um trabalho maravilhoso, e como a gente queria. Né? Estação Bike. Estação Bike. Nós queríamos um representante, porque lá hoje é uma cidade, a gente tem que entender isso. E precisávamos de um representante à altura. Procuramos vários que teriam até vontade de fazer, justificaram por que não fazia, mas aí nós conseguimos e o Gesiel aceitou prontamente e está dando conta do recado, isso que nos deixa muito animado. O Bodão, né, que está aqui conosco há muito tempo, a Nilceia, o Rogério Bianchi, que já faz parte conosco há bastante tempo, a Sabrina, lá da Gráfica Viena, puta surpresa a Sabrina, uma pessoa dinâmica, que vai agregar muito, agregou muito para a nossa chapa, vai agregar muito para o nosso comércio. O Silvio Franciscão, que você vê que coisa gostosa, por isso que a experiência em ação, esse nome, caiu muito bem para nós. Um dos fundadores da Associação Comercial, um comerciante de tanto tempo, está vindo conosco e com muita garra e com muita experiência, né? E o Vinícius Monteiro fechando aí o nosso grupo do Conselho de Administração da Infocel. Então é um grupo que eu vejo o entusiasmo dele, me surpreendeu, o pessoal vem com muita vontade, eu acho que renovou nós que estávamos já na praia, já estávamos animados pela responsabilidade, agora motivado pelo entusiasmo da turma, né? Agora com as chapas definidas, aguardando somente quem vai vencer, na verdade, né? A experiência contra a juventude. Como que é, Zé? Você experiente, com vários experientes, enfrentar uma chapa que é baseada na juventude? Eu entendo que é o seguinte, o que o comerciante tem que fazer dentro da associação comercial? Toda a experiência do comércio tem que ser transferida para a associação comercial. Eu me comparo que arrumar alguém na presidência da associação comercial como gerente da nossa empresa. Para você ter um gerente da sua empresa, você vai pegar uma pessoa qualificada, experiente, com comprovada capacidade naquilo que se propõe. E nós entendemos isso, por que nós chamamos experiência em ação? Compromisso diante de uma associação com 49 anos, que vai comemorar o ano que vem, 50 anos, uma entidade muito respeitada e que fez muito pelo no comércio e quer fazer mais, então nós entendemos que a experiência é indispensável. Né? Lógico que tem que ter aquela dose de entusiasmo, aquela dose de mudança, que é de inovação e que nós temos nesse grupo novo. Então, eu entendo que a experiência é fundamental, porque administrar uma empresa já não é fácil. Agora, administrar uma entidade do porte da associação comercial exige muito. E quais as propostas desse grupo? A principal coisa nossa, primeiro é o seguinte, hoje a associação, a nosso ver, realiza coisas muito importantes para o comércio. Nós temos aqui uma relação são quase 50, nós vamos 50 anos, nós vamos definir 50 ações. Né? Então são 50 ações. Dentro daquilo que a gente faz hoje, a gente vai... Tem muitos casos que a gente precisa melhorar. E dentro da proposta dele, alguma coisa nós vimos deles também que a gente pode aproveitar. Da outra chapa, você disse. Outra chapa. Até por uma questão de respeito. Por quê? Primeiro, todos são associados. Então merecem respeito. Segundo, a opinião deles é importante para nós. Né? São opinião de associados que querem o bem da associação também. Então nós estudamos as propostas deles, vimos que algumas propostas são inovadoras até. A maioria já são coisas que nós mesmos realizamos, que eles colocaram alguma mudança tal, que a gente até vê como saudável. Mas muitas coisas do que nós já fazemos, eles também não colocaram. Então nós entendemos que a nossa proposta é mais ampla, mais realista e que está muito mais na nossa mão de realizar, né? Por parte da oposição, durante a entrevista com o candidato Renan Alves, aqui no programa, houve críticas, principalmente em alguns setores, dizendo que a questão de eventos ou promovidos pela associação comercial sob a atual gestão, ou eventos promovidos por outras entidades ou grupos, eventos que a associação poderia participar, mas não participou, enfim, promoção de eventos para estimular a presença de consumidores no comércio e a participação da entidade associação comercial em eventos de outros grupos. Foi citado, inclusive, o lançamento do plantio da soja, que aconteceu, o lançamento nacional, que foi aqui em Santa Cruz. O candidato da oposição citou, inclusive, que pessoas que estiveram à frente daquele evento estranharam a não presença de representantes da associação comercial. Cobra-se também a questão de outros tipos de eventos que estimulem, de alguma forma, a movimentação do comércio. Qual a sua resposta a esse tipo de crítica? Eu acho muito importante você dar a oportunidade para a gente responder. Sim. Bom, primeiro, a associação participou sim. Né? A nossa cooperativa Cicobi Paulista, né, que é
uma entidade fundada, criada e administrada por parte da diretoria da Associação Comercial, participou, teve stand, teve lá. Nós da Associação Comercial, como associação, nós participamos, tivemos vários, fomos todos os dias nos eventos, incentivamos nossos associados a participar. O Arthur, eu, a Mara, tivemos vários. Só não pudemos ter um stand como era o nosso sonho, porque como todos sabem, nós estávamos comprando o prédio. Era um grande sonho, um projeto de 10 anos da nossa ação comercial. Estava naquele momento finalizando a negociação e naquele momento nós estávamos com o dinheiro exato para comprar o prédio e era uma condição à vista. E nós, além da compra do prédio, tinha todas as despesas. Então, momentaneamente, nós não podíamos abrir mão do nosso recurso, que estava separado para isso, para fazer um investimento naquele evento. Mas a gente apoiou, a gente acredita que foi um fantástico esse movimento, né? E não poderíamos, naquele momento, tirar o recurso que nós tínhamos destinado para a compra do prédio, que foi comprado. Você está dizendo, então, uma questão de contingencial no momento para a compra. Isso. Mas em outros eventos, em anos anteriores, chegou a ter em algum momento parceria, por exemplo, com a Festa do Peão. Né? Houve ali uma feira de negócios, acho que a AS participou. Isso depois não vingou. Você acha que esse caminho de parceria, ele não é tão interessante para a entidade ou não aconteceu por outros fatores? Queria até entender, né? Por quê? Esse tipo de parceria presença em outros eventos. Primeiro, a gente tem que entender o interesse do nosso comerciante, do nosso associado. Se a maioria dos nossos associados, já por algum motivo, ele está participando diretamente no evento, ele não vai participar pela associação e pelo diretamente. Se a gente não tiver um número de associados que viabilize o evento, não tem como a gente entrar. Okay. Então, toda vez, a primeira é seguir a responsabilidade. É interesse nosso, é gostoso? Lógico que é importante. Mas se isso não for viável para o nosso associado, não é viável para a associação comercial. Zé, em relação, e você acabou colocando sobre um dinheiro que estava sendo guardado para a aquisição de um prédio aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Esse prédio, hein, depois da aquisição formalizada por vocês, deu muito o que falar. Alguns sócios acabaram concordando, outros não concordaram. Vocês consultaram todos os sócios para uma aquisição tão importante? Muito, agradeço muito a pergunta. Primeiro, a Associação Comercial, o projeto desse prédio é de 10 anos. Eu quero aproveitar aqui para cumprimentar o Arthur e o Dr. João Nantes, que se empenharam muito. Nós temos 10 anos de economia sem prejudicar qualquer coisa comercial. Faz 6 anos que a gente não aumenta a mensalidade. Como é que a gente conseguiu esse recurso? Primeiro, né, nós temos aí que admirar muito o João Nantes, o Arthur e principalmente o Jorge Raimundo, que é o nosso tesoureiro. Então, o caixa lá é fechado. É firme? É firme. Então, a primeira coisa, muita economia. Segundo, o João Nantes, que é aquela dinâmica dele que sempre teve, muito eventos. Então, esse recurso foi conseguido, primeiro, por 2 fatores, com economia. Segundo, com novos eventos, sem em nenhum momento sacrificar a associação comercial. Eu estranho o associado alguém perguntar sobre por quê. E como eu disse, toda a experiência do nosso comerciante levando para dentro da associação é o espírito empresarial, o espírito do comerciador. Eu pergunto, qual comerciante, qual industrial que não quer ter o prédio próprio? Quem? Segundo, eu até estranharia, falou, nós estamos há quase 20 anos na associação comercial e o associado poderia comerciar. Olha, vocês estão há 20 anos, reformaram o prédio, mantêm, organizam, mas vocês não fizeram caixa para comprar um prédio próprio e o dia que, porventura, for cancelado o contrato de comodato? Eu ficaria muito mais incomodado se a pergunta fosse essa. Então a gente fez. Primeiro, nós fizemos um excelente negócio. É do lado da associação comercial. Hoje esse prédio está alugado para a prefeitura. Ele representa uma renda extra para a associação comercial, quase de 150 associados. Para você ter uma ideia do que representa. Então, nós vamos respeitar o contrato que existe da prefeitura. Lá está o projeto Guri, está o centro social. Estão funcionando no imóvel. Funcionando, perfeitas condições. Então, nós vamos respeitar. Segundo momento, se a hora que a prefeitura tiver a necessidade de encerrar o contrato, essa área representa para nós quase 50% a mais de área para a gente oferecer para o associado. Eu não vejo por que isso não seja uma ótima oportunidade. E segundo, como eu disse, foram 10 anos de trabalho, não foi uma coisa, não sacrifica a próxima gestão, nada, estamos com o caixa absolutamente em dia, o dinheiro suficiente para pagar tudo em caixa. Você disse hoje representa quase 150 associados. 150... Então, esse aluguel gira em torno de 6, 7 mil reais. Isso aí, quase 6 mil reais. Certo. Uma outra questão também, a participação da associação comercial
na questão da pandemia. Não, mas eu quero continuar na questão do imóvel, então, ainda, depois a gente muda de assunto. Pode. Até para entender, de fato, o Zé, adquirir um imóvel sempre vai ser um bom negócio. Até principalmente quando há uma crise, né? Tem uma frase entre os investidores que é: quando há sangue na rua, compre imóveis, né? Quando a crise está apertada, imóvel é sempre um bom investimento. Mas às vezes existem melhores investimentos do que o bom. E então eu quero entender justamente isso. Vocês se programaram por uma década praticamente para a aquisição desse imóvel. Qual é a relação contratual do prédio hoje utilizado por vocês? Você falou que, imagina, está chegando ao fim esse contrato. Já houve, vocês conversaram antes com os proprietários, eles sinalizaram de alguma forma que poderiam renovar isso por mais tempo ou não? Porque é importante, né? Se houvesse alguma sinalização que vocês poderiam continuar usando o prédio atual, que tem um salão também, eu não sei se o prédio que vocês adquiriram agora tem um salão, que é muito útil para a entidade. Queria entender direitinho isso. Não houve nenhuma sinalização de que o prédio que hoje abriga a associação, ele teria a sua renovação garantida? Queria só para entender isso aí. Vence o ano que vem, nós temos, era 20 mais 20 anos, Exato. Temos uma renovação garantida, tá? Toda a documentação da parte da associação está tudo legal, mas nós temos que ter uma responsabilidade, né? Uma entidade do porte da Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo, você vê associações da região, toda associação que vai bem tem um prédio próprio. Toda entidade, o prédio significa solidez de uma instituição. O prédio é sinônimo de solidez e de uma associação comercial mais do que nunca. Então ele representa uma solidez. Mas representou para nós também um planejamento e uma oportunidade. Tá. Por quê? Esse prédio nós não ficamos negociando por acaso, nós estamos negociando esse prédio há um ano. Quando foi para reefetivar o prédio, o que nós vamos? Nós vamos às Assembleia Geral, do qual inclusive eu quero agradecer a participação da chapa, do Renan e do pessoal, que foi em peso. E nós tivemos a oportunidade de 1h30 debater, explicar os motivos, justificar. E nessa Assembleia foi aprovada a compra do prédio por unanimidade. Tivemos a oportunidade, teve bastante questionamento, isso Sim. foi muito importante. Porque não teve dúvida, naquele momento nós conseguimos explicar para todos os nossos associados a necessidade e a vantagem de comprar o prédio. Que você citou, por exemplo, o aluguel como uma renda que vai entrar agora para vocês. Uma renda Mas extra. quase 1 milhão também rendendo, a depender do investimento, daria um bom lucro para vocês também. É por isso que estou dizendo, foi uma opção administrativa de vocês. Mas estaria garantido por mais 20 anos esse prédio que vocês já usam. Isso. Isso foi informado aos associados. Tá. Nós temos um comodato, Isso. nós temos por 20 anos renovado por mais 20. Mas o comodato, os direitos do Clube dos 20 pode chegar uma hora e falar, não há mais interesse nosso. E até porque hoje o prédio é belíssimo, hoje o prédio está valorizado. Isso cresce os olhos. Claro, Quando o tempo estava em ruína, não, né? Então, vocês que justamente promoveram a reforma. Então, mas eu entendo que nós não podemos ficar acomodados. Eu ficaria muito mais numa situação, a diretoria ficaria numa situação muito mais constrangedora se chegasse daqui 1 ano, 2 anos, e de repente, a associação comercial vai perder o prédio. Hoje, se isso acontecer, espero que não, nós estamos preparados para isso, nós teremos um prédio à altura para receber uma associação comercial. Eu ouvi de alguns associados assim, a associação poderia oferecer algum tipo de área, um grêmio, uma área de lazer, como uma opção para os associados, né? Uma contrapartida, né? Você acha que uma entidade como a associação deve entrar nesse métier, oferecer algum tipo de benefício, além do que vocês já oferecem, como um clube, algo do tipo, e se esse dinheiro poderia ser investido em algo do tipo? Qual que é o seu pensamento sobre isso? O que a gente vê com os clubes que aconteceu aqui em Santa Cruz, vamos um exemplo mais clássico, a ABB, a estrutura que tinha a ABB, o Banespinha, e a gente vê as dificuldades de manter os clubes, que é um negócio caro. A associação comercial, ela quer cobrar um mínimo do seu associado. Perfeito. Para fazer esse serviço, teria que cobrar mais. Eu acho que essa não é a função. A função da associação comercial é criar um ambiente, atuar junto aos órgãos públicos para defender o comércio e mobilizar. Perfeito. Eu acho que a área de lazer, nós temos bons clubes na cidade, tem bastante. Então, eu acredito que não é a função inicial e não é. Pode ser que amanhã depois venha uma nova diretoria e entenda isso num outro contexto econômico e social. Zé, você disse aí que na verdade teve uma reunião com as chapas, né? Assembleia. Uma assembleia, falando da aquisição desse novo prédio que foi adquirido por vocês. E quando foi divulgado a compra final aí desse prédio, soou principalmente para a imprensa como uma surpresa. Olha, eu não estava sabendo. Gostaria que você repetisse. Então, pelo que eu entendi, todos ali da outra chapa também sabia da aquisição desse prédio. Sim, porque nós fizemos uma assembleia especial para a aquisição do prédio. E ali todos concordaram. Todos concordaram. Foi aprovado por unanimidade.
E foi muito boa essa Assembleia, e para nós nos dá uma segurança muito, muito grande. Primeiro, é um sonho nosso, um projeto, 10 anos. Nós tínhamos com o dinheiro em caixa, mas precisávamos ter uma autorização, uma Assembleia específica para isso. Tivemos a Assembleia, foi muito debatida, todos os aspectos, sobre outras opções de investimento, até falaram, bancos não fazem isso, uma associação não é banco, é muito diferente. Foi muito debatida, e por nossa felicidade e para nossa transparência, primeiro foi aprovada essa Assembleia por unanimidade, só depois de registrada em cartório que a gente efetivou o negócio, e não corremos um risco. Um mês, 40 dias, saíram correndo a parte burocrática, com o negócio praticamente fechado, verbalmente, mas os donos falaram, vocês demoraram muito, eu não quero mais. Até porque esse prédio começou a ser negociado por 750, foi por 800, 850, chegou a 950. E era tudo que nós tínhamos, não tinha mais nada. Eu quero mudar de assunto e entrar na questão da pandemia. Eu lembro que, na oportunidade, os próprios comerciantes acabavam entrando em contato com a gente e muitos acabaram colocando que, na verdade, faltava o empenho da associação comercial em relação à proteção. Esses comerciantes não estavam assim protegidos, não sabiam ainda como lidar com a situação da pandemia, aquele período muito crítico. Faltou empenho, teve erro da associação nessa questão da pandemia para os comerciantes, na sua opinião? De maneira nenhuma, não concordo e refuto isso pontualmente. Estive eu, o Dr. João Nantes, o Arthur principalmente, a nossa equipe. A associação comercial é uma associação de classe. Ela não tem poder legislativo, muito menos de polícia. Só que a gente conseguiu, junto aos órgãos públicos, primeiro, não tivemos nenhum caso de uma loja fechada por descumprimento de ordem de orientação, não tivemos um comerciante preso ou alguma coisa, uma multa sequer foi aplicada a um dos nossos comerciantes. E eu acho que isso é um grande mérito. E depois, a pandemia é uma tragédia mundial de que ninguém sabia e que até agora não tem cura, claro, infelizmente. Claro. E o que a gente só conseguiu fazer, que foi no Brasil inteiro? Reduzir o impacto. Então, nós tivemos tempo de fechamento do comércio muito contra a nossa vontade, contra todo mundo, mas entendimos que era uma questão sanitária muito maior que a questão econômica, foi o que aconteceu. Mas nós tivemos diálogo com, principalmente na prefeitura, Ministério Público, parte do Estado, o governo federal teve financiamento, nós interagimos com isso, nós ficamos tempo isentando os nossos associados sem chapa. Então, eu digo que a pandemia, infelizmente, foi uma grande tragédia mundial e que até agora não sabemos. Não tem eu acho que em termos de ações sanitárias, nem havia muito o que se fazer em termos da associação comercial. Definia-se por decreto. E aí houve inclusive uma insegurança jurídica naquele momento, se era prefeito que decretava, se era governador, se era presidente, todos se lembram daquela situação, né, tão triste que a gente viveu, sobretudo das vidas perdidas, etc. Agora, o que a gente pode pontuar, eu quero saber a sua visão sobre isso, por exemplo, houve entidades como a Associação Comercial em outros municípios que brigaram mais para dilatação de prazo para pagamento de tributo municipal, diminuição de tributo, e a gente viu que em vários momentos, quando havia uma grita por parte dos comerciantes nesse sentido, pelo menos vamos tentar diminuir alguma coisa do impacto tributário. Ou, não sei se vocês tentaram, você pode até me trazer essa informação. Se foi discutido isso junto ao poder público, então vamos deixar para pagar imposto para o ano que vem, vamos tentar trazer algum benefício para o comerciante, pelo menos para mitigar esse impacto. Aí eu acho que poderia, talvez, a entidade, que tem força política, agir. Houve alguma ação de vocês desse tipo? Se houve, o porquê que foi negado? Eu queria que você falasse sobre isso. Não, houve muita ação, não só a nível municipal, também estadual. Por quê? A Associação Comercial, como entidade, ela tem a federação, que é a FACESP. Nós temos o SEBRAE e outras entidades. Primeiro, a nível municipal, nós tivemos muitas reuniões com o prefeito e muita questão, o prefeito teve até a questão com o promotor, falou, isso aqui você não pode fazer, isso aqui você não pode fazer. Tudo que a prefeitura entendia que era possível, que podia fazer, primeiro, tinha que passar pelo crivo da justiça. A prefeitura não fez nada que não fosse legal, nem poderia fazer. A nível estadual teve a questão de parcelamento de impostos, tudo que foi. E a nível federal, tudo que aconteceu a nível federal, estadual, a nossa associação, nosso comerciante foi beneficiado. Sim. É suficiente? Lógico que não. Nós estamos numa tragédia que ninguém sabia no primeiro momento. Eu não sabia se ia fechar o comércio amanhã, se ia trabalhar o mês que vem, e a gente pedindo para os comerciantes manter os funcionários naquele momento de agonia. E nós também somos comerciantes. Todos nós vivíamos essa agonia. Nós não somos diretor
e não nós somos comerciantes e diretores. Primeiro comerciante. Toda agonia que passou no mercado, nós passamos junto. Claro, claro. E também, o que a gente tem que ver? O Brasil, graças a Deus, por uma série de fatores positivos, hoje a nossa economia, né, nós estamos com a menor taxa de inflação que muitos países da Europa, menor que os Estados Unidos. Nós temos a possibilidade do ano que vem crescer maior que a China. Então, graças a Deus, nós conseguimos superar. Ficou muitas marcas, muita tristeza e perdemos muita gente que Passado o momento crítico da pandemia, alguns municípios também, através das suas associações comerciais, buscaram algumas ações mais agressivas. Agora o comércio já pode funcionar, vamos tentar fazer aqui aquele barulhão, né? Isso houve ou não em Santa Cruz? Houve. Eu quero, né, parabenizar. E nós tivemos muita compreensão da parte dos os nossos associados e comerciantes. Porque, lógico, o comerciante vai procurar quem? A associação comercial. Óbvio. E nós, como entidade, a gente tem que reivindicar. Nós não temos poder de legislativo, nem de polícia, como eu disse. E muita coisa queríamos que fosse melhor, não conseguimos. E tivemos alguns até incompreendentes. Eu entendo. Às vezes muitas empresas estavam num momento de dificuldade, veio a pandemia, aquilo, enquanto outros conseguiram absorver. Todo mundo perdeu naquele momento inicial. Alguns conseguiram resistir, a maioria conseguiu resistir, alguns não. Isso é muito triste, não é isso que nós perdemos associados. Hoje nós recuperamos, no mês de outubro, nós estamos com um recorde de novos associados. 69 associados neste ano, melhor. E a nossa proposta, a nossa expectativa é chegar em 80 novos associados. Então a gente vê que Santa Cruz já está recuperando, já está passando. Estamos nos melhores anos da associação comercial. E a gente visitando os comerciantes, a gente já vê mais expectativa, mais alegria. Estão torcendo para um final de ano muito melhor. Quantos associados hoje? 803. Proporcionalmente, Santa Cruz tem muito mais associados em relação ao número de empresas que Ourinhos, que Marília, que Bauru, que Assis, graças a Deus. Zé, em relação ao comércio de Santa Cruz do Rio Pardo, algumas reclamações também pontuadas pelo grupo do Renan, foi questionado aqui também durante a entrevista, sobre a questão de decoração natalina. Como que a associação comercial, como você, presidente da associação comercial, vai enfrentar tudo isso? Até porque o município... Presidente da chapa, né? Sim, o presidente da chapa, sendo eleito. Até porque o município deixa bem claro, né? O município tem esse posicionamento, Zé, em relação, olha, eu faço isso, faço aquilo, eu não tenho obrigação no comércio. O discurso é assim. Não estou falando que o atual prefeito Diego Singolani vem colocando dessa maneira, mas no passado já tivemos isso também com alguns governos. E a associação comercial, o que ela pode contribuir, você sendo presidente, nessa questão? Eu gostaria até de colocar pelos nossos comerciantes, eu até aceito a crítica aí, mas é o seguinte, infelizmente, primeira coisa, a associação, o recurso é limitado, a gente cobra o mínimo de mensalidade, que a gente entende, e principalmente nesse período, já está cobrando mínimo 6 anos que nós não reajustamos. Qual o valor hoje? Em média, 30, 40 reais, é muito pouco, né? É muito pouco. Mas por quê? Nós entendemos que nós queremos que o associado esteja dentro da associação comercial. Por isso que a gente cobra um valor muito pequeno. Segundo, primeiro, nós não temos muito recurso para fazer. E segundo, tudo que a gente vai fazer no comércio, nós temos que fazer em parceria com a prefeitura. Porque a associação no comércio não pode ir lá colocar uma lâmpada, colocar um poste, colocar coisa. Isso aí depende da prefeitura. A prefeitura, por outro lado, nós entendemos também que a prefeitura depende de orçamento, depende de recursos. Hoje a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo está prometendo coisas melhores, para o ano que vem melhor ainda. Por quê? A situação da prefeitura nossa de Santa Cruz é invejável hoje. Muito melhor do que em qualquer época. E nós temos promessa do prefeito e temos muita conversa, que inclusive vamos ter uma reunião novamente com ele agora, na semana que vem, já tratar das festividades, da programação do final do ano. Hoje, esse ano já vamos ter uma festividade muito melhor que esse do ano passado e nos outros anos melhor. Por quê? Hoje a prefeitura tem mais recursos, ela pode fazer. E como eu disse, a associação comercial não pode chegar e pendurar o enfeite na rua. Quem tem competência para isso é a prefeitura. Zé, hoje eu estava conversando com um comerciante associado da associação comercial. Ele até pediu para repassar essa pergunta para você. Obviamente, já discutimos isso daqui também durante uma entrevista com o outro candidato, com o Renan Alves, sobre a questão da Praça Deputado Leônidas Camarinha. Uma concentração, um investimento maior da prefeitura naquele local. E parte da Conselheiro Dantas, Euclides da Cunha, acaba não tendo a movimentação que tem a Praça Leônidas Camarinha. Sendo eleito,
Você pensa em mudar? Bom, vou deixar bem claro que nós estamos hoje, né, faz parte da chapa até 31 de dezembro, que permanece a situação Sim. atual. A questão da Praça da República, ali do Jardim, como diz, onde foi concentrada a maior dos eventos, até por uma questão de localização e outra coisa. Por quê? Na sua Conselheiro Dantas Euclides da Cunha, você não pode pôr muita coisa, senão você impede a circulação de pessoas. Aí o prejuízo para o comerciante é maior ainda. Nós tivemos uma casinha do Papai Noel, outros eventos que a gente fez, o próprio comerciante pediu para tirar depois. Falou, ó, a casinha do Papai Noel impede o trânsito. Então, às vezes o comerciante que fala isso não conhece todo o contexto. Alguém que fala isso que não conhece todo o contexto do comércio geral. Esse ano a gente vai deslocar mais coisas, nós vamos ter o trenzinho, vai ter o ônibus circulando para criar. A questão do comércio, é isso que é importante você colocar, que a gente entendeu o comerciante, é o seguinte: a família quer passear no comércio na época do Natal. Ele precisa ter uma atração para levar a família. A praça significa essa atração. Mas não significa que o cara está lá na praça, que ele não está gastando no comércio. É muito mais fácil ele gastar no comércio, ele saindo e levar a família dele passear, do que ele ficar na casa dele. Então, o que a Associação Comercial entende? Que a Praça da República é uma atração. Mas o que é? Levar a pessoa a sair de casa, a passear. Ela saindo, ela vai comprar, ela vai visitar o comércio, ela vai ver, rapaz, eu vi uma coisa naquela loja. Ela vai, talvez não compre aquele dia, mas vai no outro dia comprar. Agora, se ela não sair de casa, ela vai comprar mesmo. Zé, até uma sugestão desse comerciante aqui de Santa Cruz, esse associado, sobre a questão do food trucks. E a concentração sempre é na Praça Deputado Leônidas Camarinha. Ele disse, até para sugerir para você, enquanto presidente, futuro presidente aí, hoje faz parte da chapa, sobre a colocação de um carrinho de lanches, popularmente falando, sobre em cada quarteirão, tanto da Conselheiro Dantas como da Euclides da Cunha. Daria para acontecer isso ou sai fora do que você pensa? Primeira coisa, tudo isso nós estamos ligados à vigilância sanitária. Tudo isso que a gente precisa colocar depende da vigilância sanitária. E às vezes acontece que a colocação de um food truck ou vários perto de algum tipo de atividade, o próprio cheiro incomoda o comerciante. O cara fala, e às vezes alguns comerciantes falam, mas fica fechada a minha loja, ninguém consegue entrar na minha loja. Então a gente vê que as coisas não é tão simples. Nós estamos estudando ainda, inclusive com o pessoal do food truck, porque é um reflexo pós-pandemia. Quanto que aumentou isso em Santa Cruz, né? E vamos ter agora novamente aqui, né, a retomada na Praça dos Expedicionários. Vai ter também um food truck, os food trucks estarão ali em breve também. Isso é uma coisa, o food truck criou uma grande atração, né? Ele consegue atrair muita gente, isso é muito bom. E o que a gente quer? Que o comerciante, que o consumidor saia de casa, venha passear no nosso comércio. Ele passeou, ele vai ver as novidades, ele vai despertar interesse. O filho vai pedir, pai, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. É isso que a gente quer. Eu queria saber a sua opinião, a sua visão, Zé, sobre alguns pontos estruturais do comércio. Primeiro, o projeto de calçadão para Euclides da Cunha. É algo que depende, evidentemente, do poder público, mas se vocês têm acompanhado isso, porque o principal interessado é o comerciante que tem seu negócio ali. Segundo, vagas de estacionamento no comércio de Santa Cruz, questão de zona azul, muitas vezes é motivo de reclamação de consumidor, motivo de reclamação de lojista. O que vocês pensam a respeito disso? De que forma a entidade, pelo menos, se posiciona a respeito disso para pressionar ou não o poder público? Aconteceu muito na época quando foi a primeira etapa do calçadão, né, Euclides na Conselheiro Dantas, melhor. Nós estávamos na diretoria e eu me lembro desse fato. Eu acho que existe uma coisa que explica muito bem o que aconteceu isso. Nós conhecemos, por exemplo, o calçadão de Presidente Prudente, Bauru e outros mais. Em Presidente Prudente, o prefeito Constantino, quando foi feito o calçadão, a maioria dos comerciantes não queria, a prefeitura não queria assumir o custo do investimento. O prefeito, na época, hipotecou a fazenda dele para fazer o calçadão. Você vê como é que o cara, a visão e o poder. Aquilo nos estimulou. No começo, no período da construção do calçadão, foi um pandemônio. Hoje está funcionando, está tudo certo. Na Euclides da Cunha já está o projeto pronto, a prefeitura já está praticamente com toda a verba, vai acontecer. Vai ter um momento da construção que é a mesma coisa que a reforma de casa. Não cria problema? Cria. Mas depois vem a solução. Outra questão que você falou, que é a questão de estacionamento. É um problema de todas as cidades. Graças a Deus o pessoal nosso tem um poder aquisitivo. E o cara quer ir no comércio de carro. Só que hoje a questão da zona azul. É uma questão de democracia do trânsito.
Você não tem. O trânsito o estacionamento tem que ser rotativo. Senão 1.000 carros enchem o comércio. E nós precisamos, para o comércio funcionar, 3.000 carros circulando. Então, a questão da Zona Azul é uma necessidade. Nós não temos outra forma de criar um estacionamento rotativo. Através da Zona Azul, isso resolveu. Se não tivesse isso, não funciona. Zé, em algum momento na sua cabeça, enquanto comerciante, enquanto membro da Associação Comercial e como postulante à presidência da Associação Comercial, o calçadão, a gente que anda muito por aí, você citou grandes cidades como Marília, como Presidente Prudente, Bauru, até né? Bauru também, o calçadão, Ourinhos próximo, o calçadão realmente é o calçadão. Santa Cruz, já recebi várias críticas que existe uma calçada aumentada, um pouco maior, uma reforma que teve ali, que ficou na verdade, híbrido, né? Não é um calçadão, porque tem um fluxo de veículos ali, se a criança, se o idoso não tiver muito cuidado, acaba sendo atropelado, porque o fluxo ali realmente é grande. Tem motorista que não tem muita consciência. A possibilidade é de não mexer na Euclides da Cunha, ou seja, uma reforma, mas uma reforma normal. E sim, um calçadão com esse formato de outras cidades, grandes cidades, onde eu citei aqui, pode acontecer em Santa Cruz, ou você descarta essa possibilidade também? Eu acho que é muito importante essa sua pergunta. E só que nós temos que entender a evolução da sociedade e a evolução do comércio. Por que se optou por um modelo híbrido? Por quê? Hoje o número de pessoas idosas na nossa cidade já é grande e tende a aumentar. Uma pessoa idosa, a 100 metros da loja, ela não vai na loja. Sim. O sistema híbrido foi para permitir isso aí. Desembarcar lá em frente à loja. Desembarcar em frente à loja. Isso era uma reivindicação da maioria dos nossos comerciantes que a gente conseguiu atender. Entendi. Então, a pessoa precisa entender. O calçadão igual hoje, na 1º de agosto, em Bauru e em Ourinhos, hoje, na vez que for na necessidade, os comerciantes lá que só vivem de pessoas transeuntes, sentem a reclamação disso. Então eu atendo que esse modelo que nós temos hoje na Conselheiro Dantas é o melhor para o momento atual. E já corresponde a uma evolução a esses modelos anteriores. Por quê? Há necessidade da pessoa, principalmente de idoso, criança. Então hoje a pessoa tem aonde estacionar, descer com toda a segurança e o fluxo do trânsito parar. Imagine você, se de cada carro que parasse, a Conselheiro Dantas, e era inviável totalmente. E a gente precisa da circulação de veículos, precisa. Então, eu entendo que esse modelo no momento é muito melhor que o outro, não tenho a menor dúvida disso. E a gente foi nas cidades conhecer esses modelos antes de trazer para cá, lógico. Zé, encaminhando para o final da entrevista, pelo menos das minhas perguntas, eu queria que você falasse nesse momento para o comerciante que já é associado e para aquele que não é, até como prospectando aí, né, futuros associados, o que a sua chapa, a experiência em ação, pretende manter ou inovar, né, em termos de ações, projetos, o que vocês vão poder oferecer que a chapa adversária não poderá oferecer, ou vocês pretendem e têm justamente a ideia que podem fazer de maneira mais efetiva. Queria que você falasse para quem já é associado e para quem não é. O que a sua chapa tem de diferencial, o que vocês vão entregar que o adversário talvez não consiga? Isso eu gosto que é uma grande oportunidade. Eu acho que, primeira coisa, a experiência. Eu acho que uma associação comercial, como disse para você, do padrão que nós temos hoje, tem que ter pessoas, primeiro, muito experientes, com certeza de que vai fazer. E por exemplo, o nosso conselho, a nossa diretoria executiva, eu, o Arthur, o Jorge, o Adriano, a Bia, a Thaís, a Ângela, né, e as pessoas que estão lá, e o nosso conselho de administração, nosso conselho fiscal é muito comprometido. Primeiro, a garantia máxima que a gente pode dar, muito empenho, muita vontade. Eu falo que nós temos muito mais vontade, muito mais empenho, porque nós temos muito mais responsabilidade. Porque nós estamos lá hoje, sabemos como funciona, sabemos que tem que melhorar. Então a nossa primeira coisa, o que é a diferença nossa? Nossa experiência, a nossa responsabilidade e o nosso compromisso. Ninguém vai usar a associação, nunca usou e nós não permitimos. Não vamos usar a associação para promoção pessoal, isso nós não admitimos, promoção pessoal ou política. E nós temos muito que melhorar, como eu falei, tem a sugestão deles que a gente também vai acolher. O show na praça que a gente não podia fazer, nós vamos voltar a fazer. A premiação dos carros, que foram grandes premiações, nós vamos voltar a fazer. Do modelo antigo agora também, né? O cupom, né? O cupom. Então nós queremos fazer. E muitas ações, hoje nós temos agora o destaque empresarial, agora acontecendo, tem várias atividades, muitas atividades já programadas para o ano que vem. Então o que eu garanto primeiro, né? Aqui não é a nossa experiência em ação garante para nós. Primeiro, experiência. Nós sabemos o que precisa ser feito. Segundo, determinação.
Primeiro, porque a responsabilidade é nossa. Segundo, eu quero aqui agradecer aí os novos que chegaram para a gente. Há muito entusiasmo dessa gente, nos deu nova força, novo ânimo, porque veio uma turma muito animada e cobrando a gente. É reunião, e nós teremos, já temos programado cursos de orientação para a nossa diretoria, desde a lei de proteção de dados, governança associativa, campanhas. O nosso grupo, nós temos um grupo excelente dos nossos funcionários e vão passar por treinamentos, já temos programação de novos treinamentos. O que eu prometo? Muito empenho. Queria chamar a oportunidade, agradeço você me dar essa dica, para quem não é associado à associação comercial, venha fazer parte dessa entidade que pode trabalhar muito pelo comércio, né? E o custo da mensalidade, eu falo que se o comerciante fizer uma boa consulta e num ano ele deixar de perder R$500, ele não custou nada a mensalidade para ele. E uma boa consulta, ele vai deixar de perder muito mais. Se ele negativar a pessoa rapidamente, a possibilidade dele resgatar esse valor é muito alta. Além de muitos e muitos serviços, né, convênios, são muitos convênios, certificação digital, tudo que a pessoa faz são... tem até grande, mas tudo isso você vai levar? Eu tenho que levar, Mara. Olha a quantidade de serviços. Nós temos um plano de celular fantástico. Nós temos crédito direto com a Facesp. Temos com a nossa cooperativa, Cicobi Paulista, crédito. Pra você ter uma ideia, a nossa Cicobi Paulista hoje, que foi começada para atender pequenos empresários, olha, cresceu tanto, que hoje ela atende todas as empresas de Santa Cruz, as maiores inclusive. A nossa cooperativa de crédito hoje atende produtor rural. Hoje nós temos limite, nós atendemos quase que o Banco do Brasil, mais ou menos. O Banco do Brasil é o líder disso, mas nós temos condição de atender todos os produtores rurais de Santa Cruz do Rio Pardo hoje. Então, é muita responsabilidade a associação comercial, mas a gente faz isso, primeiro, com entusiasmo. Segundo, porque a gente vê que a nossa cidade merece e a gente sente que a gente pode fazer o melhor. É isso que a gente quer fazer. Aqui não tem restrição nenhuma, né? Teremos eleições aí no próximo domingo, mas aqui o candidato ele pode pedir o voto. Aproveita então, pede o seu voto aí, através dos canais Diário Cidadão e 104 FM. Obrigado por isso é a verdadeira democracia, né? Mas que coisa bonita. E a nossa associação, a eleição não é por pessoas, mas é por projeto. Eu entendo que o nosso projeto, ele é mais amplo, tem mais conteúdo, ele tem muito mais compromisso por ter a experiência. Então peço, né, dia 9, as eleições serão das 9 às 5 da tarde. Quem pode votar? O representante da empresa, tem que ser o representante da empresa, né? Em caso de empresas de fora, que, por exemplo, uma empresa, Casa Bahia, por exemplo, tem que ser o gerente, ele tem que ter uma carta de autorização da diretoria, ele apresenta lá para votar. Mas eu peço, vamos votar, vamos valorizar a eleição. Quanto maior o número de associados votantes, muito mais nos sentiremos bem representados, muito mais nos encoraja, muito mais aumenta o nosso compromisso. Muito bem, nós conversamos com José Sanches Marim, empresário e candidato a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santa Cruz do Rio Pardo, à frente da chapa Experiência em Ação. Obrigado. Mais alguma declaração, consideração final? Acho que passamos por vários assuntos aí. Vários assuntos. E o slogan nosso, Experiência em Ação, é isso que nós queremos colocar. Toda a experiência, toda a nossa vivência no comércio, colocar em ação dentro da associação comercial, para que essa nossa experiência não sirva só para nós, mas para toda a cidade, para todo comerciante. Experiência em Ação, dia 9/11. Obrigado, Zé. Valeu, sucesso aí, boa sorte a você, a toda a outra chapa também. Importante é que aqueles envolvidos participem, votem, né? Exerçam esse direito aí, inclusive para escolher a próxima diretoria da associação. E para que seja bem representativo. Exatamente. 14 horas mais 15 minutos. Vou chamar a nossa vinhetinha, na sequência, ocorrências policiais. Ocorrências policiais. Caia na Real e venha economizar na Maditrate Constru Reforma. Ofertas de verdade para construir e reformar com economia total é só aqui. Caixa térmica Mor 26 litros, vermelho e azul de R$ 93,58 por R$ 69,99 é real. Bacia sanitária em cepa Tema de R$ 771,26 por R$ 505,99 é de verdade. Economia real para o seu bolso é só na Maditrate Constru Reforma, em Santa Cruz, na saída para São Pedro. Eles estão chegando!
sábado, dia 21 de janeiro de 2023, Henrique Juliano. A briga foi feia. E Denis DJ, na 27ª Festa do Peão de Santa Cruz do Rio Pardo. Denis é o brabo. Garanta agora seu ingresso antecipado e pague mais barato. E já prepara os óculos de sol que a festa vai até o amanhecer. Pontos de venda: Marreiro Rodeio, Bonitinho Café, H Majone e online no site da Bilheteria Digital. Muito bem, confirmando a hora certa, 2h17. Estamos de volta com o Giro de Notícias nesta terça-feira, dia 25 de outubro de 2022. Já chegando para o final do programa, manda aí um alô pra gente, diga seu nome, bairro, de onde você nos ouve ou assiste, pra gente mandar um alô no final do programa. Dário Miguel trazendo os destaques do setor policial. Vai, Dário. Muito bem, Diego, ouvintes da Rádio 104 FM, o que chamou a atenção no setor policial nas últimas 24 horas em Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje pela manhã, mais uma vez, acompanhando o trabalho na Central de Polícia Judiciária, a conhecida delegacia da estação, para a gente levar aqui o que chamou a atenção nas últimas horas em Santa Cruz do Rio Pardo. Começando com a ocorrência de pessoa desaparecida, registrada junto à Polícia Civil. Ontem, uma mãe estava desesperada, obviamente, né? Pela situação, ela compareceu na Central de Polícia Judiciária, onde acabou falando que a filha de 37 anos, o nome dessa filha é Cibele Paranhos da Silva. Cibele Paranhos da Silva, ela saiu no último domingo com o objetivo de participar de um baile no Clube da Terceira Idade, localizado na Vila Fabiano. Depois ela foi vista perambulando, de acordo com o boletim de ocorrência, pela Vila Divinéia. Já no período noturno, a mãe também tentou um contato, até porque ela foi avisada, a mãe esteve nesse bairro, porém acabou não encontrando a filha. Ela colocou no boletim de ocorrência também, acabou relatando que a filha, ela acaba tendo problemas com álcool, né? Bebe bastante, mas não tem informação, pelo menos ela desconhece que a filha é usuária de drogas. Tudo isso foi colocado no boletim de ocorrência. Então ela registrou esse boletim de ocorrência. Estamos falando o nome da pessoa aqui, para que o ouvinte da 104 FM, do portal Diário Cidadão, de repente acaba conhecendo aí essa mulher de 37 anos, a Cibele Paranhos da Silva, para que entre em contato com a polícia, né? Porque a mãe registrou um boletim de ocorrência, a família busca o paradeiro dessa mulher de 37 anos. Tivemos também nas últimas horas mais uma ocorrência registrada junto à Polícia Civil, ocorrência de furto. Esse furto aconteceu na casa do menor, conhecida aí a casa do menor do Frei Chico, em Santa Cruz do Rio Pardo. Consta no boletim de ocorrência, inclusive boletim eletrônico registrado nos últimos dias aqui em Santa Cruz. Agora a Polícia Civil já tem em poder do boletim e vai investigar. O que foi colocado no boletim de ocorrência, que um funcionário do local, ele estava ali para trabalhar e ele acabou constatando, né, um funcionário constatando e informou que a bomba do poço artesiano que faz a pressão para a irrigação da horta da entidade de acolhimento, a conhecida como creche do Frei Chico, não estava mais no local. O funcionário também percebeu que havia algo errado quando precisou utilizar a água, porém não havia pensado em que o registro pudesse estar fechado. Foi até o local, viu que estava tudo normal, porém a bomba não estava, ou seja, a água estaria funcionando normalmente, o registro não estava fechado e a bomba não estava mais pelo local. E ele acabou encontrando também uma serrinha amarela, né? E possivelmente foi usada para serrar ali a gradinha de proteção dessa bomba. Ele foi até outro local onde tinha uma outra bomba também, constatado o furto. Porém, 2 bombas, então, furtadas nessa entidade aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. O boletim eletrônico foi registrado junto à Polícia Civil também. Inclusive o boletim de ocorrência registrado pela advogada dessa entidade. Tivemos mais uma ocorrência registrada também nas últimas horas, ocorrência de dano. A Polícia Civil de Santa Cruz acabou sendo informada, né, sobre essa ocorrência de dano que aconteceu numa residência no Jardim Brasília, necessariamente na rua José Marim.
Um casal acabou comparecendo aí na Central de Polícia Judiciária, relatando que tem problemas com um filho. O homem de 80 anos, a mulher de 73 anos, esse casal estiveram na Central de Polícia Judiciária relatando que tem um problema familiar com um filho de 45 anos, que é inclusive usuário de drogas e que na última noite, ou seja, na segunda-feira, por volta de 2h30 da manhã, precisou aí chamar a polícia, acionar a polícia militar, porque o filho acabou aparecendo na casa totalmente alterado, querendo entrar e querendo também uma quantia em dinheiro. Ele gritava a todo momento que estava querendo R$16 e estava desesperado, precisava dessa grana. Nem o pai nem a mãe acabaram dando o dinheiro solicitado aí pelo filho, e com isso ele acabou quebrando o vidro da janela da sala e foi mais além, acabou pegando um espeto aí de churrasco, acabou furando o pneu do veículo que estava devidamente estacionado na garagem. O pai e a mãe aqui acabaram relatando que o filho está em situação complicada, fica andando pelas ruas da cidade, é quase um andarilho, pedindo dinheiro em semáforos, enfim, uma situação muito complicada, e de vez em quando ele volta para casa, depois ele volta novamente para as ruas. E desta vez acabou aprontando e, diante de tudo isso, procurou a Polícia Civil, acionou também a Polícia Militar e o boletim de ocorrência de dano em residência registrado. O que é triste a gente falar, Diego, é que na verdade é um pai de 80 anos, a mãe de 73 anos, registrando o boletim de ocorrência, e um filho de 45 anos que tem esse problema aí com as drogas, e infelizmente acabou virando assunto policial. E para a gente terminar, a última ocorrência registrada junto à polícia foi um tráfico de drogas, e de acordo com dados do boletim de ocorrência, na noite de ontem, por volta de 21h19, Polícia Militar de Santa Cruz acabou recebendo informação através do Disque Denúncia sobre uma traficância que estaria acontecendo na Vila Divinéia, necessariamente pela rua General Glicério, onde um indivíduo conhecido nos meios policiais estava fazendo tráfico de drogas, e que a droga ficava inclusive escondida no quintal da residência desse indivíduo. Então a Polícia Militar acabou deslocando uma equipe pelo bairro a fim de coibir a traficância e averiguar a denúncia, e foi realizada a abordagem desse indivíduo, e ele estava em frente à residência dele, na qual ele foi abordado, submetido à revista pessoal, localizado com ele aparelho celular